Steve Jobs, Barack Obama, Warren Buffett. 3 homens que construíram mais do que você vai construir em 10 vidas. E os 3 tinham um hábito em comum que ninguém associa a eles. Não era acordar cedo, não era meditação, não era disciplina. Era dizer não para quase tudo. E enquanto isso, você continua adicionando. Mais metas, mais apps, mais compromissos, mais parcelas, mais tudo, achando que acumular é construir. Esse vídeo vai te mostrar por que você está errado e por que os maiores construtores do mundo sabiam disso antes de você. Antes de continuar, preciso discutir uma ideia que está na sua cabeça. Quando você ouve a palavra simplicidade, você pensa em monge, em uma pessoa que desistiu, em alguém que trocou ambição por conforto e está tentando transformar isso em filosofia de vida. Essa associação está errada e ela está te custando caro. Existe uma diferença fundamental entre pobreza e simplicidade. Pobreza é imposta, é a ausência de opções. Simplicidade é escolhida, é a curadoria de opções para ter mais das que realmente importam. Confundir as duas é o erro que faz a maioria das pessoas nunca levarem esse argumento a sério. Epictetus nasceu escravo, literalmente, sem liberdade, sem propriedade, sem direitos, e escolheu uma vida tão despojada que deixava a porta de sua casa aberta, porque não tinha nada que valesse roubar. Ele morreu como o filósofo mais respeitado de Roma. Marcus Aurelius era o homem mais poderoso do mundo, imperador de um império que controlava a Europa, o norte da África e parte da Ásia, e escreveu em seu diário particular que muito pouco é necessário para uma vida bem vivida, e que isso está inteiramente dentro de você. Nenhum dos dois estava fugindo de alguma coisa, os dois estavam construindo. Em 1997, Steve Jobs voltou para a Apple depois de 12 anos fora. A empresa estava à beira da falência. Ele encontrou uma linha de produto com dezenas de computadores, periféricos e softwares, cada um com seu time, seu orçamento, sua agenda. Em poucos meses, cortou 70% de tudo. Sobrou uma matriz de 4 produtos. Os funcionários ficaram em pânico. Concorrentes riam. No ano seguinte, a Apple tinha saído do vermelho. 20 anos depois, era a empresa mais valiosa da história. O que Jobs eliminou não era ruim, era bom o suficiente para distrair o excepcional. Agora indo para outro lado. Pense em Vegeta. Dragon Ball não é só um anime, é o estudo de caso mais longo da história do entretenimento sobre o que a complexidade interna faz com o ser humano, ou no caso, com um Saiyajin. Goku e Vegeta têm o mesmo ponto de partida, a mesma raça, o mesmo potencial, o mesmo universo, mas Goku tem motivações diretas: lutar, comer, proteger quem ele ama. Isso não é limitação, é clareza. Cada batalha, cada transformação, cada avanço vem de um lugar limpo. Vegeta carrega outra coisa: orgulho de príncipe, trauma de Frieza, complexo de inferioridade por um guerreiro de classe baixa que sempre esteve um passo à frente. Cada vitória de Goku é uma humilhação, e cada derrota é a prova de fracasso pessoal. A complexidade interna não para de acumular juros. No arco Majin Buu, Vegeta se deixa possuir por Babid, um feiticeiro que libera o lado sombrio de quem tem ódio no coração. Ele não foi forçado, ele escolheu vender a alma para ter poder suficiente para finalmente superar Goku, e quase destruiu o planeta no processo. Isso é o que a complexidade interna faz quando você não resolve ela. Ela não some, ela espera e na primeira oportunidade apresenta a conta. Goku nunca precisou disso. Não porque era mais forte, mas porque nunca estava lutando contra si mesmo ao mesmo tempo que lutava contra o inimigo. A simplicidade não é sobre ter menos, é sobre parar de gastar energia com o que não deveria estar lá. E isso vale para a linha de produtos de uma empresa, para a filosofia de um imperador romano e para a carga que você carrega sem perceber todo dia. Você sabe que está sobrecarregado, sente isso todo dia, mas provavelmente acha que é fraqueza, falta de disciplina, falta de foco. Não é matemática. E o pesquisador Nelson Cohen passou anos estudando os limites da memória de trabalho humana, que é o sistema que o seu cérebro usa para processar qualquer coisa em tempo real. Decisões, conversas, tarefas, problemas, tudo passa por ali antes de virar ação. O resultado? 4 chunks de informação simultaneamente. Esse é o limite real do processamento consciente humano. Agora pensa na sua manhã. Você acorda com a notificação do celular, abre o WhatsApp e já tem mensagem para responder. Lembra de uma tarefa que não terminou ontem. Pensa na reunião da tarde. Já estourou o limite e você não tomou nem café da manhã ainda. Cada compromisso não resolvido, cada decisão adiada, cada aba aberta na sua cabeça ocupa uma dessas posições. E quando a memória de trabalho está cheia, o cérebro não para de funcionar. Ele começa a funcionar pior. Decisões mais impulsivas, menos paciência, menos criatividade e mais erro. A complexidade não só cansa, ela literalmente reduz a sua capacidade de pensar. Mas tem um custo que é ainda
ainda mais difícil de enxergar. Atenção para os nomes difíceis. Em 1978, os psicólogos Philip Brickman, Dan Coates e Ronnie J. Noth-Bullman publicaram um estudo que deveria ser literatura obrigatória antes de qualquer compra grande. Eles compararam 3 grupos: ganhadores da loteria, prêmios de até $1 milhão, pessoas comuns, como o grupo de controle, e vítimas de acidentes que ficaram paralisadas. Os ganhadores de loteria não eram significativamente mais felizes do que o grupo de controle. Eles sentiam menos prazer nas atividades do dia a dia. Uma conversa com um amigo, uma refeição boa, um momento de descanso. O prazer pela conquista sumia. A capacidade de aproveitar o ordinário também. Isso tem nome: hedonic treadmill, traduzindo a esteira hedônica. Você corre para chegar em algum lugar e a esteira acompanha. O nível de satisfação volta ao ponto de partida. Só que agora você tem mais coisa para manter, mais coisa para pagar e menos prazer em tudo que não é o próximo nível. Agora traz isso para o Brasil. Mais de 80% das famílias estão endividadas, o maior percentual em 16 anos de pesquisa. 85% desse endividamento vem de cartão de crédito, com os juros que passam de 300% ao ano. E não é porque as pessoas são irresponsáveis, é porque o parcelamento no Brasil foi normalizado como forma de vida. Você não compra uma coisa, você compra uma parcela, pequeno o suficiente para não doer na hora, grande o suficiente para te prender por meses. Isso não é organização financeira, é complexidade comprada a prazo. É a esteira hedônica funcionando exatamente como foi projetada. Você chega no próximo nível, o prazer passa rápido e o débito fica. Então agora você sabe o que está acontecendo, sabe que o custo existe, sabe onde ele aparece, sabe que ele não vai embora sozinho. A questão é o que fazer com isso. E não é uma lista de dicas, é uma mudança de onde você aplica atenção e em quantas camadas da sua vida a complexidade já entrou sem você perceber. A complexidade não entra na sua vida por um único lugar, ela entra em camadas e cada camada exige uma resposta diferente. A primeira camada é a mais visível e a mais fácil de ignorar exatamente por isso. Tudo que você possui exige algo de você, não só dinheiro para comprar, atenção para manter, decisão para usar ou não usar, espaço mental para lembrar que existe. Uma roupa que você não veste ainda aparece toda vez que você abre o guarda-roupa. Um projeto inacabado na sua mesa ainda ocupa posição na sua memória de trabalho. Você não precisa estar pensando neles ativamente. Eles pesam de forma passiva. Greg McKeown, no livro Existencialismo, propõe uma pergunta simples para qualquer item: compromisso ou projeto? Isso pontua acima de 90% nos meus critérios? Se a resposta não for um sim imediato e claro, é não. Não é quase. Não é talvez. É não. A lógica é direta. Abaixo de 90%, o custo oculto supera o benefício visível. E você provavelmente já sabe disso sobre a maioria das coisas que você está carregando. Forma 2. A social. A segunda camada é a mais difícil de tocar porque envolve pessoas. Deixa eu te contar sobre uma elfa que viveu por milênios e quase não conheceu ninguém. Frieren passou 10 anos ao lado de Himmel, o herói, o líder do grupo, o homem que claramente a amava. Quando Himmel morre de velhice, ela chora e percebe naquele momento que mal o conhecia. Mais tarde, ela descobre que perdeu um anel que ele tinha dado a ela, um anel chamado Lótus Espelhado, que em língua élfica significa amor eterno. Ela não sabia o que significava, nunca perguntou. Ela tinha um tempo infinito e desperdiçou a presença por falta de atenção. Você não tem tempo infinito e provavelmente está fazendo a mesma coisa com alguém que importa, distribuindo presença em tantas direções que não sobra profundidade em nenhuma. Isso não é poesia de anime. O antropólogo Robin Dunbar estudou a capacidade cognitiva de primatas e chegou a um número: 150. Esse é o número de relações ativas que o cérebro humano consegue manter com alguma profundidade. Desse número, existe um núcleo de 5, as pessoas com quem você tem contato real de suporte, presença e confiança. A Universidade de Harvard acompanhou adultos por 85 anos, o estudo mais longo sobre felicidade humana que existe. A conclusão não foi renda, nem fama, nem produtividade. Foi a qualidade das relações próximas, não a quantidade, a qualidade. Forma 3. Digital. A terceira camada é onde a maioria das pessoas gasta mais tempo sem perceber. Cal Newport é professor de computação em George Getow, alguém que entende tecnologia por dentro. E a pergunta que ele propõe não é: essa plataforma tem valor? Quase tudo tem valor. A pergunta certa é: esse é o melhor uso do meu tempo para o que eu mais valorizo? Se não for, o custo de manter supera qualquer benefício marginal que ela oferece. Derek Sivers vendeu a empresa que construiu por $22 milhões
milhões de dólares e doou tudo para a caridade. Depois ficou famoso por uma ideia de uma frase: se não é um hell yes, é um não. Não existe meio termo útil. Tudo que fica no meio ocupa espaço sem justificar. E no digital, esse espaço não é físico, é atenção. É o recurso que Jobs, Obama e Buffett protegiam com mais cuidado do que qualquer outro. Cada notificação que você permite, cada grupo de WhatsApp que você não sai, cada plataforma que você usa porque pode ser útil algum dia, tudo isso está consumindo o mesmo recurso finito que você precisaria para construir o que realmente importa. É curioso como a gente organiza a geladeira melhor do que a gente organiza a nossa vida. Volta para aquelas pessoas do começo. Jobs, Obama, Buffett. Você provavelmente passou a vida inteira achando que essas pessoas tinham mais energia, mais tempo, mais capacidade. Em algum sentido tinham. Não porque nasceram diferente, mas porque decidiram parar de gastar o que tinham com o que não importava. Jobs voltou para Apple e cortou 70% do que existia. Obama escolhia entre duas cores de roupa. Buffett diz não para quase tudo, inclusive para coisas boas, inclusive para coisas que fariam dinheiro. Eles não fizeram isso porque eram minimalistas por filosofia. Fizeram porque entenderam uma coisa que a maioria das pessoas nunca para calcular. A atenção é finita e cada decisão trivial consome o mesmo recurso que uma decisão que muda o jogo. Simplicidade não é fazer menos do que não importa para ter tudo disponível para o que importa. Isso não é preguiça, não é resignação, não é desistir de construir, é a condição para construir de verdade. Agora, para finalizar, o problema não é que você tem pouco tempo, é que você disse sim para coisa errada. Enfim, esse é o primeiro vídeo de uma minissérie de 3. No próximo, a gente vai entender de onde vem tudo isso. Por que a sua vida é complexa? Não por fraqueza sua, mas por design. Alguém construiu essa armadilha e ela funciona muito bem. E no terceiro, a parte que a maioria ignora, o que acontece quando você simplifica tudo ao seu redor e descobre que o maior barulho sempre esteve dentro da sua própria cabeça. Se você não quer perder, se inscreva no canal. A gente continua mais tarde.